Imagine uma porta blindada à sua frente. Você bate nela há anos com as mesmas orações, os mesmos rituais, os mesmos pedidos, e a porta não se abre. Às vezes ela nem responde. Em outras, abre só uma fresta e já aparece alguém para lembrar que você não sabe o caminho. Essa imagem é a chave do que vamos tratar. Calcificação mental e o controle da mente que opera como estática entre você e o seu próprio poder interior. Hoje eu vou mostrar por que essa blindagem existe, quem se beneficia dela segundo uma leitura simbólica e, sobretudo, como você pode começar a descongelar essa rigidez com um protocolo prático e direto, baseado em 3 chaves: reconhecimento, autoridade e comando. Ao final, você terá passos palpáveis, sinais para identificar quando algo começou a se mover e cuidados essenciais para não se perder no processo. Se isso já aconteceu com você, se comente a palavra ativo agora nos comentários. É um jeito de ancorar a intenção antes de irmos mais fundo. Calcificação mental é uma metáfora para padrões psíquicos que endurecem com o tempo. Ruminações repetidas, culpa que se cristaliza, respostas automáticas que nos aprisionam. Não estou falando de cálculo médico. Quando uso calcificação, quero dizer blocos que cedem resistência à vida interior. Esses blocos se formam por muita repetição, por linguagens que nos condicionam a depender de intermediários, por ritos que, segundo esta tradição gnóstica, serviram para manter a centelha humana esquecida. Chamo de controle da mente o conjunto de técnicas, rotinas e discursos, tanto sociais quanto institucionais, que geram estática, ruído e que ensinam sua atenção a se desligar de si mesma. Pense no condicionamento como camadas de pó e concreto sobre um espelho. A luz existe atrás, mas a superfície não reflete. A crítica que faremos às estruturas religiosas não é um ataque pessoal. É uma observação de práticas que, em muitos casos, promovem dependência e paternização espiritual. Segundo esse enquadre interpretativo, forças simbólicas, aqui chamadas de arcontes ou demiurgo, representam aquilo que projeta a amnésia, não como uma explicação científica, mas como uma linguagem para descrever o mecanismo. Há quem se beneficie de lhe manter na posição de súplica. Os sinais da calcificação aparecem no dia a dia. Você tenta orar e a mente vira um circo de culpa. Concentra-se para trabalhar e surge uma onda de medo que sabota. Decide agir e uma voz interna diz que não é digno, que devia ter esperado permissão. A cerimônia do costume, a oração roteirizada, o clamor que pede e pede, pode funcionar como um botão que reforça essa dependência. Não estou dizendo que toda forma de oração ou de comunidade é nociva. Estou dizendo que quando o gesto se reduz a pedir por validação ou a transferir autoridade, a sua centelha perde ressonância. Quando isso acontece, o que chamamos de controle da mente age como interferência. Ele cria estática, ruído que impede o sinal de passar. A calcificação, então, é a resposta do sistema. Quanto mais você tenta, mais o entulho cristalizado bloqueia. Existe, porém, uma alternativa operativa que não passa por apelos intermináveis a intermediários, mas por uma chamada direta à fonte, aquilo que neste discurso chamamos de mônada. Chamar a mônada aqui é, segundo esta tradição, um ato de reconhecimento de algo que já mora em você. É apontar para aquilo que é a origem do seu alinhamento. Repito, isto é uma leitura interpretativa. Não estou afirmando fatos históricos absolutos, nem propondo substituir cuidados médicos ou terapias por práticas espirituais. O que proponho é um protocolo que funciona como uma reprogramação do seu campo de atenção, articulado em 3 frequências ou chaves: reconhecimento, autoridade e comando. Reconhecimento é o despertar. Antes de comandar, você precisa lembrar quem você é e que há uma fonte em você que sabe. Imagine a centelha que dorme sob as camadas. O primeiro passo é acender essa lembrança. No plano prático, isso significa deslocar a atenção do discurso condicionado para uma experiência interna. Perceber o corpo,
nomear a emoção, reconhecer o pensamento sem se identificar. Autoridade é assumir soberania. Não pedir para que alguém decida por você, mas reconhecer que você tem direito de emitir intenção sobre seu mundo interior e sobre como quer ser governado internamente. Autoridade não é arrogância. É decisão de não delegar o comando da sua vida psíquica a automatismos. Comando é a emissão clara de uma ordem, curta, presente, sem desculpas, que estabelece uma nova frequência. E então vem a soltura. Depois de comandar, o trabalho é desapegar do resultado, não vigiar, não debater com os pensamentos que retornarão como anticorpos. Para transformar essa teoria em prática, prepare o ambiente. Sente-se confortável, com a coluna apoiada. Se preferir, deite, mas não durma. Escolha um momento em que não será interrompido. Avise quem precisa saber que você estará em prática por alguns minutos. E não faça isso antes de dirigir veículos ou operar máquinas. Declare internamente que essa é uma prática complementar e que você mantém seus cuidados médicos e terapêuticos. Se em algum momento sentir que está sendo levado a extremos emocionais, procure apoio profissional. Comece desconectando. Feche os olhos e respire com intenção. Inspire contando até 4, segure 2, expire contando até 6. Faça 3 ciclos, só para sinalizar interiormente que algo diferente vai acontecer. Enquanto respira, observe o ruído mental como se fosse barulho de rua. Não entre na conversa. Apenas note a presença. Diga mentalmente: estou me desconectando da estática. Não é uma mágica. É um deslocamento de foco. Em seguida, faça uma varredura corporal. Do couro cabeludo até os pés, note onde há tensão, onde há prisão. Coloque uma mão sobre o peito, sentindo o batimento como âncora. Agora, descentralize da mente e desloque-se para o centro do peito. Visualize um elevador interno que desce pela sua coluna até estacionar no centro do peito. À medida que o elevador desce, imagine as camadas calcificadas rachando suavemente, como gelo que estala ao primeiro calor. Não tente forçar. A visualização é um veículo para deslocar a atenção. Quando estiver no peito, permaneça alguns instantes. Sinta a respiração expandir a caixa torácica. Perceba calor, leve vibração, um sussurro de vida. Essa sensação não precisa ser espetacular. Às vezes, é apenas um afinar de silêncio. A terceira etapa é ressonar. Ressonância significa emitir um tom interno ou externo que ajude a sintonizar a centelha. Pode ser um som grave e curto, um que vibra no peito, ou uma palavra falada com intenção. Experimente emitir um som com a voz baixa, sentindo a vibração no corpo. Se preferir não vocalizar, mentalize uma frequência. Imagine uma corda afinada que, ao ser tocada, faz o corpo inteiro vibrar num ponto de coerência. Esse ato físico de ressonância cria uma ponte entre intenção e sensação. Aqui eu recomendo microexperiências. Faça 3 pulsações de som, cada uma com uma intenção de presença. Chegou o momento da chamada. A chamada é curta, afirmativa e no presente. Use frases curtas e diretas, como se estivesse programando um dispositivo. Um modelo simbólico, para você adaptar, seria: mônada. Eu me lembro. Eu reivindico minha autoridade. O alinhamento está comandado. Está feito. Quero enfatizar. Essa formulação é uma ferramenta simbólica. Segundo esta tradição, a eficácia está mais na intenção clara do que no vocábulo exato. Se mônada não ressoa com você, substitua por fonte, centro ou uma palavra que represente a origem em sua linguagem. Ao emitir a frase, fale com firmeza, sem implorar. A voz tem timbre de comando, não de súplica. Diga cada frase com pausa entre elas, sentindo a ressonância no peito. Após a emissão, solte. A soltura é parte essencial. Não vigie a resposta. Imagine ter jogado uma pedra num lago. A pedra está na água. Você não fica perseguindo cada onda. Deixe o processo seguir seu curso.
Após a chamada, volte à respiração neutra. Observe impressões, sem avaliá-las. Se pensamentos surgirem tentando rebaixar sua segurança, isso não vai funcionar. Que audácia! Reconheça-os como respostas esperadas da matriz, como anticorpos que reagem à nova intenção. Não entre em debate. Se possível, anote num caderno o que aparece. Às vezes, a melhor atitude é documentar e seguir. Recomendo repetir esse protocolo por no mínimo 7 dias consecutivos, 2 vezes ao dia, manhã e antes de dormir. A repetição cria microlinhas de memória que, ao longo do tempo, afrouxam a calcificação. Algumas variações podem ser úteis. Em grupo, a chamada ganha amplitude. Vários corpos emitindo a mesma intenção criam um campo de ressonância coletivo. Em práticas solitárias, combine com um gesto físico que simbolize a liberação. Por exemplo, abrir as mãos com as palmas para cima ao soltar. Introduza rituais de ancoragem. Um pequeno sinal físico, como tocar o peito com o dedo indicador após a chamada, que lembre o corpo do alinhamento. Esses detalhes ajudam a transformar uma experiência pontual em memória corporal. É importante saber o que esperar e como reagir quando a matriz responde. A reação mais comum é a dúvida. Pensamentos que invadem com urgência para te desmotivar. Eles são os anticorpos, tentando manter o status quo. A instrução é simples. Não discutir. Observe, nomeie, reposicione a atenção para a respiração ou para um gesto físico. Às vezes vem o colapso, um período de limpeza em que coisas velhas desabam, relacionamentos que já não funcionam, padrões emocionais que aparecem com mais intensidade, episódios físicos de desconforto emocional. Segundo este enquadre, o colapso pode ser sinal de que a calcificação está se rompendo, que o entulho está sendo removido. Isso não significa que você deve celebrar sem cautela. Significa que mudanças podem demandar cuidado, apoio e, em muitos casos, orientação profissional. Se houver crises intensas, busque terapeuta, médico ou pessoa de confiança. Não abandone tratamentos. Os sinais de validação que você pode observar são 3 e funcionam como indicadores práticos. O primeiro é o colapso. Emoções antigas emergindo, sonhos carregados, símbolos repetidos que pedem atenção. O segundo é o eco. Sincronicidades, repetições simbólicas no cotidiano que sugerem que a sua intenção está encontrando ressonância no mundo. O eco pode ser um número que aparece, uma música que toca no momento exato, uma coincidência que chama sua atenção. O terceiro é a neutralidade. Uma calma que não é apatia, mas desapego saudável. Aquela sensação de que você pode observar sem ser arrastado. Neutralidade é o sinal de que a calcificação foi afrouxada o suficiente para que você escolha sem urgência reativa. Cada um desses sinais exige postura distinta. Acolha o colapso com suporte e não reatividade. Celebre o eco com curiosidade. Cultive a neutralidade com disciplina e presença. Uma advertência prática. Quando a mudança acontece, a tendência é buscar provas externas constantemente. Isso é uma armadilha. Evite medir sucesso por verificações incessantes. O trabalho real é interno e se reflete gradualmente. Outro risco é usar a prática como justificativa para isolamento ou ruptura impulsiva de laços. A coragem aqui é disciplinada. Se algo precisa ser confrontado, enfrente com discernimento e, se possível, com apoio. Quando uma instituição mostrou-se redutora no seu passado, a solução não necessariamente é abandonar toda a comunidade. Às vezes, a melhor decisão é recompor vínculos em bases diferentes ou buscar novas alianças. Quero também ser claro sobre linguagem e limites. Termos como arcontes, demiurgo, mônada pertencem a uma tradição interpretativa. Eles funcionam como mapas simbólicos para entender dinâmicas psíquicas e culturais, não como descrições científicas. Use essas palavras como ferramentas de sentido, como lentes, e não como certezas absolutas.
E nunca substitua aconselhamento profissional por práticas espirituais. Se você toma remédio, continue. Se tem acompanhamento psicológico, mantenha-o. Esta prática é um trabalho de alinhamento interior, complementar a vida prática e as responsabilidades. Antes de seguirmos para a oração final, ancoremos o que foi aprendido. Calcificação é entulho mental que endurece o campo da atenção. Controle da mente é a interferência que instala estática. Reconhecimento desperta a lembrança. Autoridade reatribui o comando para você. E comando emite a nova frequência, seguido pela soltura que impede o debate improdutivo. Pratique com delicadeza. Repita, documente. Observe colapsos sem pânico. Celebre ecos com curiosidade. Cultive neutralidade com disciplina. Agora, se você aceita um momento de invocação, proponho uma oração breve e afirmativa, que segue o formato do protocolo. É uma chamada, não uma promessa mágica. Se preferir, substitua mônada por outra palavra que fale ao seu coração. Lembre-se que essa oração é simbólica e parte de um trabalho interior que requer cuidado. Dito isso, repita mentalmente ou em voz baixa, com firmeza e presença. Mônada, estou aqui. Eu me lembro. Reivindico a minha autoridade sobre meu mundo interior. Comando o alinhamento que me serve. Está feito. Solto. Não vigio. Após essa invocação, permaneça alguns instantes em silêncio, sentindo o batimento do peito, a respiração. Anote o que emergir. Se surgir dúvida, escreva-a e deixe-a à espera. Você voltará a ela com a cabeça fria e a disciplina de sempre. Faça essa prática por pelo menos uma semana e observe as pequenas mudanças. Menos urgência, mais espaço entre impulso e ação, sonhos que pedem atenção, coincidências que chamam. Tudo isso compõe a pista de que algo está começando a se mover. Se você sentiu ressonância com isso e deseja aprofundar, inscreva-se no canal e acesse a playlist onde eu exploro práticas complementares de ressonância, ancoragem e cuidado psíquico. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja preso à própria blindagem. Às vezes, o gesto de passar adiante é a primeira rachadura no concreto. Crie coragem para ser insistente, mas gentil consigo mesmo. Lembre-se, descongelar a calcificação é um trabalho de paciência e coragem. Não uma promessa de resultados imediatos, mas uma abertura para reprogramar o campo interior. Para encerrar, uma afirmação. Você não é a sua calcificação. Por trás do entulho há uma centelha que conhece a sua própria voz. Relembre-a, tome sua autoridade e fale com clareza. Quando fizer isso, faça-o com responsabilidade e com amor. O tipo de amor que cuida, que busca apoio quando precisa, que escolhe ação alinhada com prudência. Vá com coragem